Buenas noches. Chegava aos cinemas no dia 14 de dezembro de 2018 na Netflix, tá? Vamos deixar isso bem claro, porque, né? A gente fala, eu sempre falo, chegava aos cinemas, bom, não foi muito bem aos cinemas, né? Então chegava na Netflix o novo filme do Afonso Cuarón, um filme muito interessante, uma parceria aí, né, mexicana, estadunidense e tal. É um filme que é difícil, inclusive, da gente passar os números que a gente gosta de passar aqui no Cinemação. Por quê? Porque a Netflix, ela é muito fechada nessa questão dos números, né? Então, assim, estima-se que o filme custou cerca de 15 milhões de dólares, mas a gente não sabe a receita dele. Já falaram, sabe, na primeira semana, mais ou menos uns 5 milhões, mas não sabe direito, então é tudo meio aberto. Você consegue mensurar o número de contas que assistiu o filme, mas numa única conta podem ter várias pessoas, né, assistindo, então é meio difícil mesmo. E a Netflix e os serviços de streaming, eles não funcionam com um lançador de produto, né? Porque uma distribuidora, cada filme é um produto. Então você calcula quanto custou, quanto recebeu. A Netflix e o streaming é um serviço. Aí o cálculo é bem diferente, né? E não tem... Porque para eles que é mais um item nesse serviço para estar lá e agradar as pessoas. Então, em termos de investimento para a Netflix, meio que tanto faz tanto fez quanto custou. A grande questão é agradar o público. E aí a gente poderia realmente saber qual foi o público exatamente, né? Mas não... É abstrato. Mas sabe qual que é o dado que mais chama atenção nesse filme? É que ele tem cartaz no cinema ainda hoje. Tem sessões de cinema até hoje. Acho que algumas salas, né? Em São Paulo, acho que semana que vem, alguma coisa assim, vai ter terão várias sessões desse filme, acho que em alguns cinemas assim, selecionados. Galera procurando, tendo procura pra ver. Então, tipo, eu acho que, além dos números, eu acho que esse dado mostra a grandiosidade do filme. Sim, eu tive a oportunidade de ver no cinema e olha, vale a pena, viu? É, outra experiência, né, Dan? É uma experiência que vale muito a pena, é lindíssimo, assim, de ver no cinema. É um pouco, eu entendo todo esse debate, que acho que depois a gente pode fazer, ou em algum outro podcast, não sei, essa coisa do quanto esse filme deve ser, esse purismo, né, talvez não seja uma coisa tão boa, deveria ser visto apenas no cinema, é um pecado ir direto pro streaming para as pessoas verem na televisão ou, né, no computador em casa. O Cuarón falou muito bem, né, quando ele disse, gente, quando que um filme mexicano falado em espanhol seria visto por tanta gente se fosse do jeito tradicional, né? Então é complicado. Com uma protagonista indígena, né? Com uma protagonista indígena com cenas em preto e branco. Preto e branco com cenas em... como que chama o idioma? Acho que é mixteco. Castelhano. Não sei. Mixteco é a língua indígena. O que eu acho interessante desse filme é que, assim, ele entra... Depois a gente vai falar mais sobre a cerimônia do Oscar no podcast de Oscar mesmo, mas eu acho interessante, assim, que ele é um dos pontos que mostra a tentativa do Oscar de se modernizar, né? Então o Oscar, ele tá vindo esse ano com algumas novidades e tal. Então a gente tem, por exemplo, esse ano Pantera Negra concorrendo ao melhor filme e a gente tem Roma, que é um filme que tem na sua essência o streaming, né? Então isso que é interessante da gente ver, que é um filme que ele fez o processo meio que oposto ao tradicional. Ele nasce no streaming, ganha popularidade e aí ele começa a crescer pros festivais e tal. E aí até, né, existe essa briga forte da Netflix com as produtoras clássicas e tal, porque justamente ele não segue um padrão certinho. Ele começou causando lá em Cannes, né? Que em Cannes ele foi tirado da competição e aí foi aquele bafafado, tipo, mas deve ou não ser retirado só por não estrear nos cinemas. Essa é uma coisa, acho que foi o contrário, na verdade. Ele começou nos festivais, não vou lembrar, mas acho que foi Veneza que o Cuarón ganhou direção, e aí depois que ele chegou na Netflix em dezembro, se não me engano. Sim, entendi. E ele ia passar em Cannes, não sei se chegou a passar, mas ele saiu da competição, né?
Mas ele então ia passar, e a Cannes eles tiraram ele de competição, usando o streaming como enfim, tem nas regras lá, teria que lançar nos cinemas e tal, e daí eles... Cannes é muito conservador, né? Talvez demore um pouquinho pra entrar nisso, mas legal que o Oscar, que tem essa visibilidade, tá dando essa oportunidade de um filme como Roma, mas a gente tá falando muito do Oscar. Né? Não, então, e aí tem outra coisa, né, que eu acho muito interessante também desse filme, tecnicamente, né, o Dani vai trazer a ficha técnica pra gente, mas o que eu acho interessante é justamente que um filme que na sua essência, ele é tão clássico, né, porque a gente tá falando de um filme preto e branco, de um diretor mexicano, que se passa lá, sabe, numa cidade sul-americana e tal, tipo, ele tem todos os aspectos para ser um filme B, um filme, sabe, um filme menor do que qualquer outro filme que concorreria a melhor filme no Oscar. E ele essa essência dele, assim, tão, vamos dizer, tão humilde, né, assim, vem do streaming, que é talvez a questão mais tecnológica que a gente tem hoje. Então eu acho tão engraçado essa contradição, sabe, ser um filme tão puro na sua raiz cinematográfica, tão autoral, na sua questão mais prática ali, mas a sua forma de distribuição ser talvez a mais moderna de todos os outros filmes que estão concorrendo a melhor filme, sabe? Isso eu acho muito, muito simpático de Roma também. Dani, diz pra gente então. Estamos falando de Alfonso Cuarón, que já tem um nome em Hollywood, e estamos falando de um filme em preto e branco que, né, tem popularidade dentro da Netflix. Quem mais compõe essa ficha técnica? É só o Alfonso Cuarón, brincadeira. A direção é do Cuarón, o roteiro é do Cuarón, a fotografia é do Cuarón. Sim. Aí a montagem é do Cuarón com o Adam Go. O Adam Go é um cara que fez a montagem... o Adam Go é o pseudônimo do Cuarón. Provavelmente. Ele fez a montagem dos Harry Potter, dos últimos filmes do Harry Potter, Relíquias da Morte. Relíquias da Morte. E do Filhos da Esperança, que é do Cuarón. Então ele já conhece o Cuarón lá. No elenco, a gente tem a Yalitza Aparicio, a Marina de Tavira, o Diego Cortina Altrey, e aqui acho que já são só as crianças, né? Marco Graff, Carlos Peralta, Daniela de Messa e Nancy Garcia, que achei maravilhoso esse nome. Dois Garcia. São os nomes principais do elenco, são todos mais desconhecidos. A Marina de Tavira é uma atriz um pouco mais, né, com uma certa história no México, mais conhecida no México. E a Yalitza Aparicio é a novidade da vez, né? Aquela volta e meia teve aquele caso do Tom Hanks, né, do Capitão Phillips, teve aquele rapaz lá que surgiu lá da Etiópia, e todo mundo falou na época. Então a Yalitza Aparicio Cidade de Deus foi o caso também. Cidade de Deus. Também. Só teve atores não profissionais. Não só, mas boa parte do elenco era de atores não profissionais. Sim. Não, é que sempre tem, às vezes tem uns atores não profissionais que surgem nesses grandes filmes, já vão pro Oscar e aí viram queridinho, sabe? Todo mundo fica encantado, porque todo mundo adora, né? A figura de alguém que surge assim de repente, né? E tal. E a Yalitza Aparicio é uma delas. O engraçado é que a Yalitza, ela na verdade, assim, ela estava trabalhando como professora, né? Ela não estava nem exercendo a parte da sua profissão de atriz. E aí o Alfonso Cuarón chamou ela porque viu que ela se encaixava muito bem também no papel e tal. Então é interessante da gente ver realmente assim que, na verdade, a gente está falando do cara que fez o filme, que foi talvez o último grande filme assim, com inventividade muito grande na forma de se filmar e tal, que foi Gravidade, né? O Alfonso Cuarón, ele chamou muito a atenção de Hollywood com Gravidade. E aí ele assinar roteiro, dirigir, produzir o filme, tipo, fazer a montagem, fazer tudo que ele fez, é impressionante, assim, como Hollywood se debruçou nele, né? Como eles se curvaram ao talento do Cuarón, porque ele mesmo já falou isso, né? Que ele ser um diretor mexicano fazendo um filme desse, que é um filme que foge completamente da linha de filmes dos Estados Unidos, a gente vê realmente que é o cara que tem uma
estrela muito grande lá dentro também, né? Não, concordo. Acho que o fato do filme ser dele, ter tido toda uma estratégia de lançamento, fez com que ele chegasse a essas indicações e se tornasse esse queridinho, né? Que é ele é praticamente o grande favorito, né? Da maioria das indicações, teve 10 indicações e tal. E não sei qual foi a última vez em que a gente teve um filme que não fosse em língua inglesa, com tantas indicações e tão queridinho assim, né? Só frisando aqui, ó, o filme tá concorrendo ao melhor filme, a melhor direção, melhor atriz coadjuvante, melhor filme estrangeiro, que seria fantástico ele ganhar melhor filme e melhor filme estrangeiro, né? Fala a verdade. Demais. Melhor design de produção, melhor fotografia, melhor roteiro original, melhor mixagem de som e melhor edição de som. Tá aí. Então, ou seja, o Cuarón pode levar 3 Oscars ele sozinho. 4 porque ele é produtor também. É verdade. E aí, me diz uma coisa, não sei vocês, como é que vocês receberam o filme, mas a hora que eu acabei de assistir Roma, me deu uma pena do Que Horas Ela Volta, porque eu falei, cara, esse filme poderia ter ido mais longe também, sabe? Exatamente. Vocês não acharam isso? Não, é impossível, né, assistir esse filme e não lembrar de Que Horas Ela Volta, assim, muito pela temática mesmo. Eu acho que é mais pela temática, mas acho que são propostas bem distintas. Eu acho que o Que Horas Ela Volta, ele mostra a questão de classe, mas de maneira interna, então a gente se vê dentro da casa, participando ali das situações, e aqui eu já achei um filme bem mais distante. Acho que já é uma coisa mais geral, assim, já dá um panorama geral da situação do México. Mas as semelhanças são óbvias, né? Eu acho que só diante do fato, assim, de que é um filme quase que autobiográfico, né? Um filme muito, muito íntimo pro Cuarón, já distancia muito a proposta do Que Horas Ela Volta, né? Eu até comecei a falar dessa parte, mas o Fer traz pra gente aqui uma sinopse, né? Porque afinal de contas eu falei do Que Horas Ela Volta, mas eu não falei sobre o que se trata Roma, né, Fer? Sobre o que se trata Roma. Roma, vamos lá. Cidade do México, 1970. A rotina de uma família de classe média é controlada de maneira silenciosa por uma mulher que trabalha como babá e empregada doméstica. Durante um ano, diversos acontecimentos inesperados começam a afetar a vida de todos os moradores da casa, dando origem a uma série de mudanças coletivas e pessoais. Bom, eu acho que a primeira coisa que chama atenção nesse filme é justamente montagem, fotografia, né? Eu acho que a parte toda de edição é realmente incrível, assim. Eu acho que para quem tem o Cuarón na mente com gravidade, vai se surpreender assistindo Roma, porque vai perceber que ele é um diretor que gosta muito de brincar com a câmera. Eu fiquei assistindo Roma, sabe, com aquele pensamento de, putz, sabe, é um filme mais parado, ele é um filme muito mais cadenciado e tal, é outro ritmo de filme. Me lembrou muito os filmes de 70, né, 60, 50 e tal, os filmes mais antigos mesmo, porque ele tem essa cadência mais contemplativa e tal. Mas me chamou muito a atenção também o fato do Cuarón, ele te posicionar como um espectador dentro da casa, entendeu? Você se torna um elemento invisível dentro da casa. E isso me trouxe uma proximidade com o filme, que daí eu falei, cara, agora eu entendi a câmera que o Cuarón quis inventar aqui, entendeu? Eu acho que a própria maneira como ele explora os ambientes, assim, com os famosos planos sequência dele, né? São para introduzir a gente ali mesmo e deixar a gente à vontade, assim, e diz muito sobre aquela família, né? A maneira como ele entra naquela casa e ele gira, e você vê o tamanho daquela casa, e depois a maneira como a câmera fica parada dentro do quarto ali das empregadas, né? Porque é um lugar bem menor, bem mais apertado, assim. E eu gosto como ele faz o uso dos travelings, assim, também nesse filme, né? Uma maneira mais clássica de se filmar, uma maneira mais contemplativa, mas é um recurso de linguagem que ele tá usando ali, né? E é engraçado, porque eu até vi gente comentando, assim, que ele usa o traveling da esquerda pra direita, né? Quando ele quer falar das pessoas ricas, né, que estão sempre progredindo, indo em frente, quando ele filma a galera lá na favela, quando ele filma os indígenas, os empregados e tal, é sempre da direita para a esquerda, né, para meio que implicar ali
não um retrocesso, mas quando tem sempre algo puxando pra trás, né? Alguns aspectos é até ousado, assim. Eu adoro a cena de abertura do filme, assim. É verdade, é ótima. Da Cleo limpando ali o cocô do cachorro e tal, sabe? Chega a ser meio cômico mesmo. Eu ia comentar da questão que ele faz tudo isso, mas tem alguns momentos muito específicos que ele muda, né? E acho que o principal deles, assim, é no momento em que o pai da família vai chegar e ele tem aquele carrão gigante e assim, é muito louco, assim, em vários momentos esse filme me lembrou O Som ao Redor, porque tem o mundo acontecendo em volta, o som da rua, o som dos carros, o som de uma banda passando e tal. Uma fanfarra, né, e tal. E aí, nesse momento, pra mim, lembrou bastante o 2001, sabe? Assim, aquela coisa do... sabe a coisa da nave indo a acopagem, né? E é tipo aquela tensão toda, mas ao mesmo tempo aquela imponência, né? E é justamente, tipo, a presença desse cara, né? Que é tipo, ele é imponente, ele chega, reclama que a casa está bagunçada, né? E tipo, a Cleo finge que nem ouviu, porque, né? Não tem o que fazer. Não, mas cuidado, né? De estacionar o carro também, né? Tipo assim, esse carro é bem metafórico, assim, esse estacionar o carro ali, eu acho bem metafórico, assim, até porque no final a esposa usa o carro como uma forma de vingar a traição do marido, né, arrebentando o carro e entrando. Sim, também. E é isso, justamente, tipo, eu achei demais, assim, porque ele muda, você muda um pouco, né, ele começa a focar em detalhes, mostrar detalhes do carro e o carro vindo e aquela imponência, para depois voltar para aquela câmera parada, mais estática, só observando tudo que tá acontecendo, né? É o observar a vida, né? Passa o tempo, o filme acaba e você fala, eu acabei de observar a vida acontecendo, e é o que acontece na vida, né? As pessoas sofrem, não sei o quê, o país entra num colapso, num problema político, econômico que afeta todo mundo, né? Que tem a cena linda, maravilhosa aquele traveling bonito da janela e tudo acontecendo, e a gente tá vendo pela janela a vida da Cleo, vendo a vida daquela família. Nossa, a reconstituição de época é impressionante, né? Nesse filme. Impressionante. Não, e aí tem uma outra coisa que eu acho sensacional nesse filme, que é o seguinte: ele é um filme cadenciado. Você poderia dizer, mas ele é um filme cadenciado, então eu vou ficar preso ali na história da Cleo e tal, e é isso só o filme, né? E aí por isso que tem que ter paciência para assistir ele e tal. Mas eu acho que uma das questões aqui que o Cuarón faz um trabalho de roteiro, de direção fantástico, é como ele explora várias temáticas dentro do filme, porque você tem a questão dela trabalhando, você tem a questão dela grávida, você tem a questão do casamento da patroa, você tem a questão do relacionamento dela com as crianças, você tem a questão da revolução no país, na cidade ali que está acontecendo, você tem a questão dela, o relacionamento que ela teve lá, né, com o cara que engravida ela também. Então assim, você tem tantas histórias ali dentro acontecendo, e isso ele se desenrola de uma forma tão natural, que é meio que isso que o Dani falou, é meio que você observa a vida acontecendo, mas ele não força a barra em nada, sabe? Ao mesmo tempo que ela tá tendo que lidar com as questões dela, de relacionamento dela ali e tal, a patroa dela ali também tá tendo que lidar com essas questões, né? Tá tendo que ver como que ela vai fazer pra sustentar a casa e tal. E aí, pra mim, a cena assim que mais me deixou angustiado foi aquela cena do quase afogamento, sabe? Porque ele não mostra o afogamento, ele vai mostrando a angústia da Cleo, e a Cleo que não sabia nadar, a Cleo que não quer entrar no mar, ela olha pro mar e ela começa a andar e ela vai acelerando o passo, e aquela câmera vem acompanhando ela, fazendo aquele traveling fantástico, e nossa, e é incrível como você vai ficando angustiado com aquilo, você já tá percebendo o que tá acontecendo. É, né? Um momento meio catártico, assim, né, pra personagem, porque eu acho que ali ela mais está se salvando do que salvando o filho da patroa, né, porque ela é silenciada o filme inteiro, e ali depois daquela cena do salvamento, assim, que ela finalmente expõe algum sentimento, ela coloca pra fora o que ela tá sentindo, né, quando ela diz que ela desejou a morte da criança, né. Sim. Sabe, é uma frase muito rápida, muito simples, mas ali passa um tanto de coisa na sua cabeça, assim, gente,
a Cleo sofre, sabe? Olha tudo isso que ela tá passando e ainda tem que trabalhar 24 horas por dia, ser responsável pela vida do filho dos outros, sabe? E sofre é em silêncio. Muito pesado. E uma das cenas mais bonitas, ou pelo menos mais interessantes que eu achei do filme, é o momento em que ela vai lá atrás do cara, né, seria o pai do filho dela, né, tá tendo tipo um treinamento, né, muito louco lá, um cara meio... Tem aquele... Kung Fu, né? Aquelas luta livre, né, que tem lá em aquelas roupas, né, de lutador que é bem típica do México. E aí ele fala da questão de se equilibrar, né, ele fala assim, vocês acham simples? Fecha o olho. E não sei se vocês já fizeram isso, mas é muito difícil mesmo, muito né? Difícil. Você se equilibrar numa perna de olho fechado, porque você perde ponto de equilíbrio. E aí a câmera passando lá bonitinha, de repente você vê a Cleo equilibrando, né? Exato. De olho fechado, ela resolve fazer lá. Então isso é muito legal, tipo assim, essa pessoa que não fala, que tem dificuldade pra exprimir os sentimentos e tal, ela é equilibrada, né, também, assim, ela é uma pessoa que ela tem esse equilíbrio nela, ela tem algo a ensinar até pras pessoas, né? Ainda mais se você considerar que a patroa dela se mostra como uma pessoa, enfim, que sofre como não anormalmente, totalmente compreensível o sofrimento dela, e ela por ser silenciosa, né, a Cleo por ser aquela pessoa que aprendeu a engolir as dores da vida, vamos dizer assim, ela consegue se estar centrada, né, enfim, é uma habilidade dela, e que eu acho que é, apesar dessa necessidade de ter essa catarse no final, né. É que interessante que cada um tá citando uma cena, assim, de marcante, e esse filme é um tipo de filme de várias cenas marcantes. E pra mim, a cena mais marcante que... Acho que ela não chega a ser marcante porque ela até passa despercebido quando você assiste assim, você vai refletindo ela um pouco depois, que é numa cena onde tá a criança deitada lá parece que uma caixa d'água, alguma coisa assim no terraço, e aí ela chama o menino e o menino fala que não pode porque tá morta. E aí ela deita e aí o menino chama ela e ela fala, não posso, estou morta. Aquilo é muito simbólico, porque o que acontece depois dela entrar no mar é isso, ela basicamente deu a vida por aquela criança, ela é um renascimento. Sim. Então ela literalmente ela dá a vida dela por aquelas crianças. E assim, você pode, eu vi muita gente criticando essa questão, colocando como... É uma questão também que é levantada no Que Horas Ela Volta, e a questão do como funciona essa relação de patroa e empregada, que eu acho uma relação muito, muito delicada. Eu nunca tive emprego em casa, mas eu imagino que deva ser uma situação difícil. Assim, eu até talvez não tenha bagagem nenhuma para falar isso, mas eu entendi o que o Cuarón quis dizer. Ele quis mostrar, falou, cara, isso acontece. Julgue do que você quiser, mas é isso que acontece, funciona assim. Quando a família tá assistindo televisão, ela passa ali atrás, mas ela não tem lugar no sofá para ela. Por mais que ela se sinta da família, ela não é da família. E ele mostra isso, talvez até uma autocrítica. Talvez até uma autocrítica para ele, talvez, possivelmente, porque ele tá no lugar daquela criança ali, e de repente ele, como criança, a família não enxergar dessa maneira, e hoje ele, já crescido e vivido, ele consegue expor essa situação de como, mais que existe aquele discurso, você é da família, não é da família, sabe? Fernando, você falou que eu tava pensando aqui, assim, porque eu tava tentando entender algumas coisas que eu sentia, assim, assistindo esse filme, porque o filme, ele distancia a gente mesmo, sabe? De propósito. Ele é um filme que ele meio que despolitiza, se é que eu tô inventando essa palavra agora, assim. A personagem da Cleo, ele cala a Cleo. Então você tem todo um contexto político acontecendo, mas o filme, ele toca isso bem na superfície mesmo. Ele não vai se prolongar nessa questão. Tem a questão cultural, socioeconômica que ele vai abordar, mas ele deu entrevistas, né, que o filme ele é baseado na mulher que foi babá empregada na casa dele, né, que ele é um cara de família classe média alta e tal, que inclusive, né, cresceu nesse bairro Roma lá. Ele disse que fez meio que um laboratório mesmo com essa mulher. Gente, vocês vão me perdoar, eu não lembro o nome da mulher. Libo. É a Libo, exatamente. Libo, isso. Então ele começou a sondar a Libo, porque ele tem um carinho, um amor muito grande por ela. Então surgiu esse desejo de fazer um filme sobre a vida dela, porque ela estava 24 horas por dia com eles, só que ele sabia muito pouco dela. E aí ele começou a sentar com ela e perguntar, e ela própria disse que no começo não entendeu, que ele sentava e perguntava, nossa, mas
naquele dia que aconteceu isso, o que você estava pensando? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Então ele meio que dissecou a vida dela mesmo para basear esse filme. Só que para mim esse filme é mais uma experiência de autoconhecimento para o diretor, por mais que o filme seja focado na Cleo, querendo contar a história da Cleo, acaba que ele é muito mais um filme sobre essa pessoa do Cuarón do que a Cleo em si, sabe? Sim, porque a gente quando cresce, cria malícia, assim, entre aspas, malícia, né? A gente começa a revisitar algumas coisas que aconteceu na nossa infância, com os olhos adultos, a gente fala, cara, mas quando aconteceu isso, na verdade, minha mãe e meu pai estavam passando por outra coisa, sabe? E aí a gente começa a compreender e começa a entender a dimensão dos problemas e tudo mais, e problematizar as coisas. Então, eu vou até problematizar um pouco, então, porque, assim, tinha muita gente falando sobre o famigerado local de fala, né? Lugar de fala, assim. Quem é o Cuarón para dar voz para uma mulher indígena, né? Uma minoria da minoria, assim. Eu acho que a intenção dele é muito boa e até certo ponto ele consegue representar de uma maneira muito, muito linda, muito carinhosa, muito respeitosa a história da Libo. Mas acaba que é um filme muito mais sobre ele, sobre esse homem de classe média, né? Entendendo esse universo e se colocando no lugar do outro, do que sobre a Libo em si, porque a Libo, por mais que a gente tente desvendar ela continua muito misteriosa para mim, né? É muito difícil saber tudo que ela sente, tudo que ela tá passando, porque ela não reage, né? Ela é levada pelas circunstâncias. Então, o vento toca e ela vai junto, assim. Tudo dá a entender que ela tá sendo transformada durante o filme, mas eu não sei se eu enxergo isso como um problema ainda assim, mas eu acho que parte desse distanciamento meu com o filme e até um pouco de frieza, assim, do filme é porque, por mais que tente ser sobre a Libo, ele é muito mais sobre o diretor entendendo a Libo, assim. E eu acho que ele tem dois momentos que eu gostei bastante. Um que diferencia ele muito do que é o comentário político que funciona no Que Horas Ela Volta, já que a gente fez esse paralelo, porque assim, quando ela vai contar que tá grávida pra patroa, ela é acolhida. Tudo bem, ela continua trabalhando, a gente sabe de todos os problemas, mas, sabe, eu tive um alívio, eu falei, cara, sabe, que bom, né, que minimamente a patroa falou, não, imagina que eu vou te demitir, não, vem aqui, a gente vai te levar no médico, enfim, ela acolhe um pouco a Cleo, a personagem, né, e aí, no momento em que ela vai pro hospital, quem tá com ela é a avó, né, das crianças e tal, e aí o médico começa a perguntar coisas pra ela, e ela fala assim, não sei, né, não sei que, sabe, data de nascimento, detalhes, assim, né, e daí que é o momento em que também bate, então assim, ela é acolhida, ela não é a pessoa que destratada como a gente tinha, por exemplo, lá no Que Horas Ela Volta, né, a patroa lá da Regina Casé, que era uma insuportável, e que nem desfazia dela e tal, mas ao mesmo tempo, eles também realmente não são da família, e você se dão conta disso, e a gente se dá conta disso, quando a pessoa não sabe dados sobre ela, não sabe informações supostamente básicas sobre essa pessoa, então... Não, só o fato de ela ter dado à luz a um natimorto, né, e em seguida a patroa meio que influenciar, assim, insistir pra ela ir numa viagem, dizendo que é pra ela, né, esfriar a cabeça e tal, mas na verdade ela tá indo pra trabalhar, já mostra um pouco disso, assim, por mais que ela ela chegue na Cleo, né, depois que se separa do marido e descobre a traição, ela fala assim, no final de tudo, nós mulheres estamos sozinhas. Ela tá tentando falar de igual pra Libo, mas não é, sabe? Não é a mesma coisa. Quando você tiver um aborto, quando seu filho nascer morto, você ainda vai ser obrigada a ir pra casa de praia trabalhar pra mim. Sim. Salvar meu filho do afogamento, sabe? Tem essas sutilezas no texto que são muito incríveis, né? É fruto de muita observação mesmo, assim. Isso é algo que o Cuarón, ele sabe fazer muito bem. Eu acho assim, a palavra que a Mari falou, eu acho muito legal, que é despolitizar. E realmente, a Cleo é despolitizada. Mas isso não é um problema. Eu acho assim, existem filmes como Que Horas Ela Volta que tem um posicionamento muito claro, muito explícito, e faz questão de deixar claro. Eu acho que nem todo filme precisa deixar claro. Eu acho que basta você mostrar os fatos e o espectador vai chegar à conclusão do que está acontecendo. Isso é algo que o Cuarón já tinha feito naquele filme de 2001, eu acho, que é o E Sua Mãe Também, que é basicamente a mesma estrutura do Roma, que aí é 3 pessoas fazendo uma espécie de road movie, e aí o filme, durante esse road movie, o Cuarón vai apresentando problemas de questões de classe, questões de gênero, questões políticas, e de uma maneira assim, de pano de fundo, mas sabe aquele plano de fundo que salta, que grita?
E assim, o Cuarón não precisa se posicionar, não precisa falar, olha, sou contra isso, olha, isso daqui é horrível. Ele só mostra. O fato de mostrar, você já tira a conclusão do que está acontecendo, você já entende, por exemplo, todo aquele tumulto ali que mostra que é o Partido Revolucionário, um estudante de esquerda, basta você olhar aquilo que você entende, já tira seu posicionamento. Não precisa o Cuarón chegar e colocar um personagem e falar, olha, eu sou a favor ou eu sou contra tal coisa. Eu acho que a politização não precisa vir no texto, não precisa vir no diálogo. Às vezes a politização está apenas em mostrar e você tira essa conclusão diante daquilo que está sendo mostrado, sabe? E eu acho que nesse sentido que eu vejo a diferença entre Que Horas Ela Volta e Roma no posicionamento, mas eu não acho que tem que se posicionar, eu acho que basta você mostrar... Nossa, mas eu acho o posicionamento às vezes frio, Fernando. Às vezes dá vontade de segurar a mão da Cleo, sabe? Nossa, que dó, meu Deus do céu. Mas eu acho que essa vontade que o Cuarón faz a gente sentir, eu acho que é proposital. Tudo que ele gosta de deixar a câmera parada, à distância, meio que, você observa. Mas você não vai poder fazer nada no meu filme. O meu filme você não vai participar. Você só vai olhar e no final você vai lamentar. Gente, e vai... A cena do escroto lá, do ex-namorado dela, tentando bater nela, falando que a gravidez é problema dela, gente. Nossa. Dá um sentimento de impotência na gente, né? Até pelo fato da Cleo não ter voz. E ela engolia aquilo tudo. Nossa, caramba. Ela sendo abandonada no cinema. Sabe, aquilo... nossa, não, a gente vê aquilo na ali hora. É duro. Você vê pelo olhar do ator, assim, quando ela conta que quando ele pede primeiro, você sabe que ele não vai voltar. E ela sabe que ele não vai voltar também. Ela sabe. Vocês veem, eu acho que esse filme ele é muito feliz nessas metáforas que ele faz. Isso é muito rico. E é um filme que dá pra gente pegar vários simbolismos dele ali, né? Tem a brincadeira com o avião, tem a brincadeira justamente com o posicionamento de câmera. Então, assim, o Cuarón, ele brinca muito com esses simbolismos. O carro que não cabe na garagem, né? Tem os ricos tomando champanhe enquanto a galera tá tentando apagar o fogo. Aquilo é genial. É muito bom. Assim, né? Muito legal. É engraçado. Toda vez que a Cleo tenta se divertir de uma forma simples, genuína, ela é interrompida, né? Quando ela tá tentando assistir televisão com eles, ela senta a bunda no chão. Cara, vai buscar um chá pra mim. Aí ela já tem que levantar. E depois que ela descobre que tá grávida, eles vão pra aquela fazenda de americanos. E aí a outra empregada meio que rouba ela e fala assim, vamos ali, que tá rolando uma festa só dos empregados, né? E aí ela chega àquele lugar tumultuado, aí quando ela vai tomar alguma coisa, já vem alguém esbarra nela, sabe? Derrama a bebida nela. Parece que não tem tempo pra Cleo viver, sabe? Ser feliz. Por isso que eu acho que é um filme que ele trabalha bem essa coisa assim. Ele, ao mesmo tempo que ele traz pra uma intimidade, ele também expande, sabe? E aí ele consegue mostrar essas coisas do dia a dia. E isso torna uma coisa familiar, porque em alguma situação ali você pode se identificar, você pode se incomodar, né? Então ele é um filme muito provocativo. Então eu acho que Roma é um dos filmes que eu mais gostei. Eu não assisti todos os filmes concorrentes a melhor filme, né? Mas Roma é um dos que tá pra mim, assim, à frente, porque eu consegui, depois que eu assisti o filme, eu consegui, ficar filosofando em cima dele, entendendo umas metalinguagens ali e tal. Então dei uma pirada forte nele. Então, pra gente começar dando nossas notas aqui, porque a gente tem mais um filme pra falar hoje, eu vou começar aqui já dando a minha nota, vou dar nota 5 pra Roma, porque foi um filme que eu realmente adorei a forma como foi construído, fotografia, brincadeira de câmera, roteiro. Eu acho que é um filme muito redondo. Ele é um filme que não é um filme assim de tipo, vou sentar na noite pra assistir. Se você estiver cansado, muito provavelmente você vai dormir no meio do filme, porque ele é um filme mais cadenciado, ele é um filme mais paradão e tal, mas pra mim é um filme que me chamou muito a atenção, assim, por isso, porque ele consegue trazer pra gente essa visão muito intimista e ao mesmo tempo ele expande a nossa visão pra outras questões, assim. Então eu acho um filme muito bacana nesse sentido. Fer, e você? Quanto que você vai dar de 0 a 5 pra Roma? Cara, eu tive a oportunidade de ver esse filme no cinema, um cinema maravilhoso aqui em São Paulo, que é o Cine Sesc. Pra mim é um dos melhores cinemas aqui da região. E o impacto que teve esse filme vendo no cinema, assim... Sabe, se esse filme tivesse... Eu vou dar 5 porque é o limite. E se pudesse dar mais, eu daria, sabe? Sabe, se eu puder roubar e colocar 5,5...
Porque... Não. Assim, as pessoas, elas existe muito aquela coisa de não se pode falar que o filme é uma obra-prima, porque o filme é recente, o tempo vai mostrar que o filme é uma obra-prima ou não. Sim. E eu acho que esse filme vai sobreviver, eu acho que esse filme daqui a 10 anos vai ser lembrado, cultuado e vai chegar... É difícil falar que é uma obra-prima do Cuarón, porque o Cuarón, ele tem um talento, assim, de fazer obras, assim, impressionantes a cada 5, 7 anos. Então eu não sei o que ele vai fazer daqui pra frente. Mas eu posso dizer com certeza que Roma, assim, é um filme que eu vou guardar pro resto da minha vida. Tranquilamente. Eu falo sem medo de me arrepender. A sessão que a gente assistiu na cabine, deu problema na legenda, então ficou só em espanhol o filme. Sim. Eu não vi a legenda desse filme. Uhum. E eu não falo espanhol. E mesmo assim, cara, eu consigo lembrar de cenas de diálogos desse filme. Caramba. É uma coisa assim que, sei lá, não sei se você conseguiria ter uma experiência dessa com outro tipo de cinema. E acho que isso valoriza mais ainda o filme. Então, tanto que eu tô querendo ver esse filme de novo, porque eu não vi esse filme com legenda em português, mas isso mostra o impacto que esse filme teve em mim. Então, eu não consigo pensar em outra nota que não 5, e se pudesse dar mais, eu daria, fácil. Porra, sensacional, sensacional. Mari, você, 0 a 5, Roma. Vamos lá. Comparando assim com o Infiltrado na Clã, esse filme, num quesito emocional, assim, ele não me pega tanto quanto o Infiltrado na Clã, sabe? Sim. O Infiltrado na Clã é um filme que eu termino com uma empolgação, mas não é aquela empolgação sorridente, sabe? De querer me aprofundar, de querer ver de novo e tal. E eu usei a palavra frieza algumas vezes aqui. Eu sinto esse distanciamento um pouco do filme. O filme me pega muito, mas não tão intensamente, assim, como pegou o Fernando, por exemplo. Eu acho que muito pela experiência que ele teve, eu não consegui ver numa sala de cinema, né? Em quesitos técnicos, não à toa esse filme está indicado a tantas categorias técnicas, assim, porque é um filme muito competente. Tudo que o Cuarón se propôs a fazer, ele fez muito bem. Dirigiu muito bem, fotografou belíssimo. Esse filme é belíssimo. Pode moldurar os frames, sabe? São cenas muito icônicas, muito memoráveis. O texto é muito bom, a montagem é muito boa. O trabalho de som, a mixagem, é tudo muito redondo. É a palavra que o Rafael usou mesmo, é muito redondo. Então eu tenho que dar 5, sabe? Por mais que ele não tenha me pego pela emoção, eu não posso negar a maestria do Cuarón, assim, nesse filme. Ele realizou muito bem esse filme, sabe? Isso é um feito para poucos, né? Pode ser que eu me arrependa dos 5? Não sei. Mas eu tenho que reconhecer que o cara foi fera, viu, nesse filme, assim. Quanto mais eu penso, mais carinho eu sinto, assim, pelo filme. Eu consegui me conectar muito bem com a personagem da Cleo. Sentir a dor dela, até por ser mulher, por me colocar no lugar dela ali. Então, ele é muito feliz em tudo que ele se propôs, né, a fazer nesse filme. Então, foi uma coisa assim que eu lembrei do que a Bernarda falou. Esse é um tipo de filme que mesmo as críticas negativas eu consigo entender. É verdade, é verdade. É um filme que parece que tem até margem pra melhorar e tipo, não importa também, né? Essa margem, tipo, só tornaria ele melhor do que ele já é. Agora vai vir. Cuarón, patrocina a gente. Pois é. Agora vai vir o Dani, porque o Dani quer que Infiltrado seja o melhor, então ele vai dar nota 2 pra esse filme, quer ver? Não, jamais. Só um comentário que eu acho legal de fazer, só pra arredondar uma coisa que eu queria fazer em algum momento e acabei não fazendo, que é o seguinte, acho que ao não ser gritante, né, não ser um filme que se propõe a discutir as questões políticos sociais, né, a respeito da questão de ela ser uma empregada e das relações, né, entre as classes e tudo mais, ele também pode ser até mais poderoso do que um filme que faz esses comentários, né? Porque a partir do momento que ele não faz isso, ele gera respostas diferentes. Então, enquanto a gente teve esse pensamento mais crítico, uma pessoa, por exemplo, que assiste esse filme, e sei lá, de repente uma pessoa de classe média alta, que nunca pensou criticamente sobre, por exemplo, a empregada que essa pessoa teve, e assiste, no mínimo, essa pessoa vai ter uma empatia maior, um carinho maior pela empregada que essa pessoa tem, por exemplo. Então, acho que ele gera respostas possíveis, entendeu? Respostas positivas da parte de todas as pessoas que assistirem, independente das suas experiências de vida, né? Então, eu imagino que ele permita isso de uma maneira talvez
para algumas pessoas melhor do que um filme que traga um comentário muito incisivo e que de repente afaste alguém que não tenha tido esse pensamento crítico anteriormente. Claro que são propostas diferentes, mas achei importante colocar isso. E de resto, também concordo com todo mundo, o filme é tecnicamente perfeito. Eu não gosto dele também mais do que Infiltrado, mas dane-se, nota 5 também. Nossa, a gente tá muito generoso. Muito generoso. Muito bem, gente, muito bem. Bom, eu não preciso nem falar a média, né?